paz do Senhor. Seja Deus glorificado pelo privilégio que temos essa noite de estarmos aqui no santuário do Senhor para adorarmos o seu nome, buscarmos a sua face e recebermos dele uma palavra de fortalecimento espiritual. Pela boa graça de Deus, Deus nos dá esse privilégio esta noite. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. O irmão Felipe já fez menção a esse texto, mas queria ler pelo menos um ou dois versículos com os irmãos. 1 Samuel, capítulo 30. Eu agradeço a Deus, irmãos, o privilégio de poder servir ao Senhor e à igreja, especialmente ao nosso pastor presidente, pastor Martim, alguém que Deus colocou para liderar o rebanho do Senhor nessa cidade, no estado, e tê-lo como pastor, pela sua integridade, é uma grande felicidade, tanto para os mais velhos, como para nós, os mais jovens. Louvar a Deus pela vida também do pastor Reinaldo, de toda a sua família. Deus continue abençoando o servo do Senhor, os obreiros que aqui estão, que a mão de Deus possa ser sobre a vida de cada um, os irmãos e as irmãs. Está eu, Bia e Sofia. Sofia tem 7 meses de vida, essa semana vai fazer 8, e já aprendeu a dizer papai. Primeira palavra que diz, papai. E ela gosta porque mexe a boca assim, vai, papai, né? E agora estou ensinando ela a dizer glória. É uma bênção, meus irmãos. Sofia. Capítulo 30 do livro de 1 Samuel. Nós vamos ler apenas o versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque todo o ânimo do povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Amém? Meus queridos, há uma continuação histórica de um momento muito difícil da vida de Davi, que era justamente o período de transição do final do reinado de Saul para o começo do exercício do seu reinado. Esse período foi talvez o mais intenso da vida do rei Davi, à época ainda não rei. A partir do capítulo 27 do livro de 1 Samuel, Davi vai estabelecer um acampamento em uma rota de fuga, porque a ira de Saul estava muito intensa, e Saul procurava Davi para matá-lo. E nessa peregrinação de fuga, porque Davi também sabia respeitar ainda o tempo de Deus, e ele não queria se apressar de maneira alguma, e ele vai estabelecer um período de fuga. No capítulo 27, nesse percurso que Davi vai fazer, fugindo da ira de Saul, que deseja matá-lo, ele vai fazer uma aliança com um homem chamado Aquis. Esta aliança marca um período
de sossego para a vida de Davi, pelo menos por um pouco de tempo. Ele faz essa aliança e ele vai para uma região chamada Ziglag. A palavra Ziglag significa lugar de passagem. Como Davi estava fugindo, era para ele passar ali pouco tempo. Mas nessa região, Davi vai passar 1 ano e 4 meses. Porque ele encontra segurança, ele constrói alianças, e ali ele fica 1 ano e 4 meses. O capítulo 28 é uma pausa nessa história de fuga, para contar mais um erro de Saul. E a história da fuga de Davi continua agora no capítulo 29, quando os filisteus se juntam para guerrear contra os israelitas. E como Davi está fugindo, e ele é refém daquele que lhe deu abrigo, a Bíblia diz que Davi se coloca à disposição para lutar contra os seus próprios irmãos. Da onde que essa receita vai dar certo? Mas ele prepara o seu exército para a batalha contra os seus próprios irmãos, os israelitas. Quando Davi retira-se do acampamento junto com os seus guerreiros e vai se colocar à disposição de Aquis para lutar contra os israelitas, ele leva consigo todos os seus homens. E só quem fica no acampamento são as mulheres e os filhos. Começa aqui o desencadear de uma série de erros de Davi. E nós precisamos aprender algumas lições com esses erros. Nós aprendemos lições com acertos e nós também aprendemos lições com erros. Qual foi o primeiro grande erro de Davi? É que ele vai lutar uma guerra que não é dele. Porque tem gente que está lutando guerra, já não baixa as provas que a gente passa normal. Tem gente que ainda sai procurando confusão. Não pode ver nada na internet que faz comentário. Não pode ver uma briga assim na rua que vai lá e se mete. Não pode ter nada no trabalho que olha e gosta de confusão. Não basta as confusões normais, as provas, as lutas. Ainda fica procurando. Aí fica que nem Davi, se metendo na guerra alheia. Mas Deus lhe trouxe aqui essa noite para lhe dar uma vacina. Vive em paz. Receba paz no seu coração. E quando for para você intervir em alguma coisa, intervenha como os bem-aventurados de Mateus 5. Bem-aventurados os pacificadores. Deus nos chamou para andarmos em paz, irmãos. Deus nos chamou para termos paz. O apóstolo São Paulo escreveu a carta aos Filipenses e disse assim: olhe, a vossa amabilidade precisa ser notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, ó, o amor que está dentro de você precisa transbordar. Você precisa ser uma pessoa amável. Esta amabilidade precisa ser notória. As pessoas precisam chegar perto de você e ver que você não é um guerreiro que se mete na guerra alheia. Você é um agente da paz. Primeiro erro de Davi, ele se meteu numa guerra que não era sua. Segundo erro, ele leva consigo todos os homens para a guerra e deixa o seu acampamento sem ninguém. Davi vai se meter numa guerra que não é dele. Davi vai para essa guerra e vai levar todos os homens e não deixa ninguém para vigiar o acampamento. Ninguém está guardando o acampamento e Davi está numa guerra que não é dele, ou pelo menos querendo ir, porque ele é rejeitado. Ele nem vai para a guerra, ele é rejeitado. No meio da articulação da guerra, aqui diz assim, não vamos levar você não.
que você é descendente dele lá, não dá certo não. Quando Davi volta para o acampamento, aí os amalequitas têm passado por lá. Olha o perigo de você fazer aliança com quem não é, com quem Deus não estabeleceu, de você se meter na guerra alheia e de você não vigiar com o seu acampamento. Existem pessoas que estão ganhando o mundo todo, mas o seu acampamento está perdendo. São capazes de fazer alianças com o mundo todo, mas a sua casa está perecendo. É próspero nos negócios, é próspero na vida profissional, intelectual, mas a sua casa está perecendo. Mas em nome de Jesus, irmãos, essa noite nós vamos receber força de Deus para vigiarmos e guardarmos o nosso acampamento. A nossa casa não será saqueada por amalequita. Deus está nos despertando para um tempo de vigilância. Não vai entrar, não vai ter brecha. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Davi permitiu que o acampamento ficasse sem vigilância. Os amalequitas passaram por lá, levaram filhos, levaram as mulheres, saquearam tudo. E quando Davi chega no acampamento, não encontra nada. Por causa dos seus erros, Davi vai absorver grandes consequências. Primeiro, os amalequitas passaram por Ziglag e levaram toda a possessão econômica, levaram tudo, mantimento, animal. A primeira área que foi afetada pelos amalequitas foi a área financeira. Eles levaram absolutamente tudo de mantimento, tudo de sustento, tudo que eles tinham possuído, adquirido por meio das guerras. Segundo, levaram toda a família, mulheres e filhos. Os amalequitas passaram e não queriam só o dinheiro, queriam a família também. Porque o problema é que Amaleque, quando vem para destruir tudo. Mas o espírito de Amaleque vai encontrar o espírito de Deus na tua casa. Os amalequitas passaram, levaram a possessão econômica, tudo que eles tinham de mantimento, tocaram na família, levaram as mulheres e os filhos. A terceira área que os amalequitas conseguiram tocar foi a área emocional. Você sabe qual é o estado emocional dos guerreiros, dos que foram levados com eles de destruição, dos guerreiros que chegaram? A Bíblia diz que eles choravam tanto que chegou um tempo que faltou lágrima. Já imaginou você chorar? Mas chorar tanto que acaba as lágrimas. Diz que tem um pote de lágrima, aí acabou-se lágrima. A angústia era tanta que faltou lágrima para tanto choro. Porque os amalequitas passaram, tocaram na área financeira, tocaram na área familiar e tocaram na área emocional. E como se levantar de um caos, de uma crise dessa? Como se erguer? Você quer ver outra área, outra consequência? A consequência relacional, além das finanças, além das riquezas das finanças, além da área familiar. Davi vai enfrentar um problema agora com os seus próprios soldados. Porque quando eles voltam, que vê que não tem mais nada, a Bíblia diz que os soldados começam a pensar em apedrejar a Davi. A área relacional, a liderança que Davi tinha agora está sendo colocada em perigo. Porque ele não vigiou, deixou uma brecha. Os amalequitas entraram e agora tudo está destruído. No meio de toda essa crise, não tinha mais nada. Não tinha mais solução, não tinha mais escape para nenhum canto. Nós conhecemos o que está escrito no verso 6. Esse é o contexto do verso 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo.
O ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus próprios filhos e das suas filhas. Mas o verso 6 termina dizendo que no meio do caos, todavia, aleluia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Eu não lhe pergunto esta noite se a sua prova é maior ou menor do que a de Davi. Eu não quero perguntar a você se você está com a área familiar atingida, a área financeira, a área emocional, a área relacional. Eu quero dizer que nessa segunda-feira, neste culto de oração, é hora de você dizer: Deus, eu não tenho mais nada, aqui na terra acabou tudo, mas eu preciso me fortalecer no Senhor. Qual é a sua crise esta noite? Como você entrou por essas portas? Talvez você tenha dito: Eliabe, os amalequitas passaram lá em casa, a minha casa está em guerra, está destruída. Talvez você me diga: é uma prova financeira que eu estou passando, as portas estão fechadas. Ou talvez você até diga: é um problema emocional, uma angústia, uma ansiedade, problemas de complexos de inferioridade, de depressão. Eu não estou dormindo direito. Mas nesta noite Deus vai nos fortalecer neste culto. Nós vamos ser fortalecidos do Senhor, porque nós não vamos viver sobre o domínio de Amaleque. O Senhor está levantando os Davis para a guerra. Você recebe esta palavra esta noite? Levante assim a sua mão. Nós vamos guerrear pelas nossas famílias. Você não vai perder o seu filho para Amaleque, aleluia. Você não vai deixar Amaleque entrar e governar sua casa. Você não vai perder na área emocional para o espírito de Amaleque. Deus está nos levantando, aleluia. Você não vai perder para essa angústia que está tirando de você a vontade de viver. Deus vai nos fortalecer. Você não vai perder para esse sentimento que está tirando e esgotando o seu vigor espiritual. No culto de oração desta segunda, Deus está nos fortalecendo, nos fortalecendo. É uma crise sem precedente. Todas as áreas foram alcançadas: relacional, emocional, financeira. E Davi não sabe mais o que fazer, ele está angustiado. Mas ele está: Senhor, me fortaleça. Alguém tem que ser fortalecido no meio da guerra. No meio desse vale de ossos secos, não só tem ossos secos, não, tem um profeta ainda, aleluia. No meio desse caos ainda tem uma viúva que diz assim: eu não vou perder os meus filhos para os credores, eu vou procurar o homem de Deus. Deus vai levantar alguém. Todo o exército estava angustiado, mas Deus levantou Davi. Há um remanescente de Deus. Talvez você veio para este culto de oração sozinho, ninguém lhe acompanhou. Você entrou por essas portas e disse: Deus, eu estou sozinho nessa guerra. O Senhor está dizendo: através de ti eu vou fazer um grande milagre. É nas tuas poucas forças, aleluia, aleluia, aleluia. É no meio dessa crise. Até o versículo 6, portanto, o cenário era de crise. Mas a partir do versículo 6 nós vamos ver Deus mudando as circunstâncias. Até o versículo 6 era Amaleque roubando toda a possessão, toda a parte econômica. Era ele tirando a alegria, era ele tirando a família, quebrando os relacionamentos interpessoais. Mas a partir do versículo 6, Deus vai mudar a história. Queria que você repetisse comigo assim: Deus vai mudar a história. Do jeito que está não vai ficar não. Deus vai mudar a história. Aleluia.
Aleluia, aleluia, Deus vai mudar a história. Versículo 6 começa com a grande mudança de Deus na última parte. Eu diria que aqui começa as manifestações do favor de Deus. Porque até então, só é Davi fazendo as coisas. Só é Davi fazendo aliança. E está tudo dando errado por causa de Davi que está na frente. Agora é Deus. Agora é Deus que está assumindo o controle. E agora é Deus que está dizendo: Davi, deixa comigo, se põe no teu lugar que eu vou fazer. Talvez até hoje foi você tentando, eu vou assim vai dar certo. Talvez até hoje foi o seu plano, o seu pensamento. Só que Deus está dizendo: agora é comigo. Põe-se no seu lugar, deixe que o controle está nas minhas mãos. Eu tenho o domínio. E como Deus começa a mudar a história, irmão Eliabe? Deus começa a mudar a história manifestando primeiro fortalecimento para Davi. Porque antes de Deus fazer qualquer coisa nos outros, primeiro Ele vai fazer em nós. Antes de Deus resolver os seus problemas, aquilo que está fora, aquilo que você diz assim: isso aqui é importante, talvez tenha uma lacuna, um espaço na sua alma, e Deus está dizendo: eu vou resolver primeiro o teu problema interior, eu vou resolver primeiro os teus dilemas, antes de fazer as coisas, eu vou fazer em ti. A prioridade de Deus, portanto, é agir primeiro em nós, é transformar primeiro que está por dentro, é renovar, é transformar, é produzir uma mudança interior. É como se Deus estivesse dizendo: Davi, primeiro o problema não é Amaleque não, primeiro é a tua fraqueza, primeiro é a tua falta de sensibilidade para entender que Ziglag não é para morar, Ziglag é para passar. Por isso, Davi, eu vou trabalhar em você. Meu desejo essa noite é que o Espírito Santo comece a trabalhar dentro de nós. É que o Senhor comece a produzir mudanças dentro de nós. É que os problemas que são prioridades exteriores fiquem em segundo lugar e você diga: Espírito Santo, faça primeiro em mim. A manifestação do favor de Deus começa em Davi, e o Senhor o fortalece. O Senhor lhe dá força. Há uma expressão cantada pelo próprio Davi no Salmo 89: achei a Davi meu servo, com santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Quem é Davi? É aquele que é sustentado pelo braço de Deus. Quem é você? É aquele ou aquela que é sustentado pelo braço de Deus. Ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Há homens na Bíblia que experimentam esse fortalecimento espiritual. 1 Reis 19, do 5 ao 8. O profeta Elias está vivendo um dilema existencial. E ele experimenta esse fortalecimento quando o anjo aparece a Elias e diz assim: come, bebe. Tocou-lhe, pois, o anjo, levantou-se, comeu, aleluia, e lhe disse: longa será a tua caminhada. Como alguém que estava pedindo para parar, como alguém que estava pedindo a morte, se levanta e caminha no deserto, porque Deus o fortaleceu.
Saul, antes de ser rei, quando estava procurando os animais do seu pai, e Deus fala com o profeta, designando o profeta para ungir a Saul. No caminho de casa, Saul encontra com o profeta dá a ele 2 pães. E olhe, pão na Bíblia é sinal de fortalecimento. Foi com um pão que Deus fortaleceu a Elias. Foi com um pão que Deus fortaleceu a Saul. Foi com pão e peixe que Deus fortaleceu a Pedro, em João capítulo 21. E quem sabe nessa segunda, a padaria de Deus não está aberta e está dizendo: receba um pão aí, um pão de fortalecimento, um pão de fortalecimento. Para você que chegou aqui fraco, sem carboidrato aí, não é? Não é pão francês, não, é um pão do céu. Para você comer e continuar a caminhada. Alguém vai dizer: como é que você continua de pé? Como é que nessa prova tu continuas andando? E você vai dizer: porque eu recebi um pão do céu, porque eu recebi carboidrato do céu, fonte de energia. Primeira manifestação do favor de Deus. Deus é aquele que fortalece. O fortalecimento é a medida de Deus para que suportemos as grandes dificuldades. Eu vou repetir: o fortalecimento é a medida que Deus usa para que nós suportemos as grandes dificuldades. Tem hora que Deus não nos tira da dificuldade, Ele só faz nos fortalecer. Tem hora que a gente diz assim: Jesus, me tire daqui. Jesus: não, eu vou lhe dar força para que você continue aí, para que você continue caminhando. Você está dizendo: Deus, eu não aguento mais, eu vou perecer. Deus está dizendo: tenha calma, eu vou lhe fortalecer para que no meio desta guerra você continue guerreando e dizendo: só o Senhor é Deus. Fortalecimento é a medida que Deus usa para que nós suportemos as dificuldades. Foi por isso que o profeta Isaías profetizou dizendo: até os jovens podem se cansar, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Receba um renovo de Deus esta noite. Receba um renovo de Deus esta noite, homem. Receba um renovo de Deus esta noite, mulher. A história não terminou. Amaleque, se prepare. Deus está levantando um exército para ir lá pelejar, trazer de volta o que foi perdido. Paulo escreveu a carta aos Efésios. No último capítulo, o apóstolo está falando sobre uma batalha espiritual que é travada no campo espiritual. Aí Paulo diz assim: olhe, para pelejar esta peleja, para batalhar esta batalha, para guerrear esta guerra, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Paulo sabia bem o que era isso, porque na carta aos Coríntios ele disse: eu me alegro nas tribulações, nas angústias, nas dificuldades, porque quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. É o que Joel profetizou no capítulo 3, dizendo: diga ao fraco, eu sou forte. De onde vem a tua força, mulher? De onde vem tua força, homem? A minha força vem do Senhor. E nesta segunda Ele está nos fortalecendo para provar que Ele é Deus que no meio das crises trabalha em nós para gerar fortalecimento. Há um segundo manifestar de Deus na vida de Davi. Além de lhe dar força, veja comigo na sua Bíblia, 1 Samuel 30. Verso 7. Davi primeiro precisa de força, mas depois que ele recebeu fortalecimento, ele precisava de um segundo manifestar de Deus na sua vida. E disse Davi a Abiatar, verso 7, o sacerdote,
filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Verso 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Davi está tão fortalecido no Senhor que ele disse assim: chama o sacerdote aí, peça para ele colocar o éfode. Para quê, Davi? Nós vamos consultar o Senhor. Se Davi tivesse feito isso no começo do capítulo 27, ele não tinha nem passado por esse processo todinho. O problema é que a gente só deixa para consultar o Senhor depois que a tragédia acontece. Depois que está derramando lágrimas, depois que está na prova, a gente lembra: não, eu vou consultar o Senhor, eu vou lá no culto de oração, eu vou conversar com o pastor, eu vou pedir ajuda, eu vou pedir um conselho. Só depois que tudo tem acontecido. Se a história tivesse começado assim no capítulo 27, ele não tinha perdido família, ele não tinha perdido gado, ele não tinha perdido animal, ele não tinha problema de liderança com o exército. Mas agora, ainda bem que ainda há tempo. Ainda há tempo. Quando ele está fortalecido, quando as forças são, oh, coisa boa é o crente estar cheio de Deus. Um crente cheio de Deus, ele não dá um passo sem dizer: Deus, é para mim ir. Isso aqui, é por isso que tem gente que diz assim: mas fulaninho é muito exagerado, tudo que faz bota Jesus, tudo que faz ora, é porque está cheio de Deus. Irmãos, olha, a espiritualidade deve envolver toda a sua vida. Eu já contei aqui algumas vezes, principalmente no trabalho de jovem, quando eu fui começar a namorar com Bia, eu passei 62 dias orando. Porque a mãe dela tinha dito que não dava certo não nós namorar. Tinha me dito um não, sabe? Eu disse: pois tá bom, eu vou orar. Eu descobri o que era culto matutino, que eu não sabia. Eu já tinha 17 anos, não sabia que tinha uma oração na igreja de 5 horas da manhã. Só vai os irmãos da terceira idade, né, para o culto matutino. Vão tudo orando lá. E tinha um irmão, orava lá e dizia assim: Deus abençoe Jesus, teu filho. Tanto sono que estava. Pedia para Deus abençoar Jesus. Mas estava lá orando, e eu lá do lado dele, viu? Eu era o único jovem. E eu dizia: Jesus, eu quero namorar. Eu quero ela, Jesus, é aquela morena dos cabelos pretos. Deixa eu namorar com ela, Jesus. 62 dias orando, pois não é que deu certo? Tá aí, nós namoramos, noivamos, casamos, estamos felizes. Esse ano vamos completar 8 anos de matrimônio. Coloque oração, coloque Jesus em tudo, nas decisões pequenas e grandes. Nós precisamos, irmãos, exercitar a fé, e a fé nos move a tomar decisões com a visão de Deus. Nós precisamos orar, consultar o Senhor. Não vá para a guerra e depois lembre no meio da guerra: eita, e Jesus? O problema de Davi é que ele foi para uma guerra e esqueceu. E agora quando ele voltou está tudo destruído. Mas ainda bem que ainda há tempo. Ainda bem que há essa segunda aqui, aleluia. Ainda bem que há culto de oração. Para Jesus reunir o exército e dizer: peraí, eu vou lhe dar fortalecimento. Busque direção, que eu vou lhe dar direção. O primeiro manifestar de Deus para Davi foi de fortalecimento. O segundo foi de direção. Davi vai perguntar a Deus: Deus, eu devo ir, eu devo perseguir, eu devo lutar. Aí o Senhor diz assim: vai, persegue, vai para a guerra, porque tudo eu te darei. Aleluia. Levante assim a sua mão comigo para o céu. Nesta segunda-feira, Deus está te fortalecendo, mas também está te dando direção. Existem pessoas aqui dentro e pela internet que estão orando, estão dizendo: Deus, o que é que eu devo fazer? Que decisão eu devo tomar? O Senhor te dará uma direção.
Você não fará conforme os seus sentimentos, você não fará conforme o seu gosto, você fará conforme a vontade de Deus e dará certo. Receba nesta noite uma direção de Deus, a despeito de uma grande decisão que você precisa tomar, de um caminho que você precisa entrar. Deus está dizendo: eu estou te dando uma direção. Aleluia, aleluia. Meu desejo é que o querer de Deus encontre o nosso querer nesta noite. Foi isso que o leproso disse para Jesus. O leproso estava ansioso para ser curado. O texto de Mateus capítulo 8 diz assim: descendo ele do monte, seguia uma grande multidão, e foi abordado por um leproso. Aí o leproso se ajoelhou, adorou e disse: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. O leproso precisava, o leproso queria, mas ele olha para Jesus e diz assim: se quiseres. Porque o problema não é eu querer, é se ele quer. O problema não é você desejar, é se ele quer isso para você. Mas se o teu querer encontrar o querer dele, irmão, vai dar certo este negócio. Mude a sua oração, não diga assim, eu quero, diga assim, se o Senhor quiser. Aí Jesus olha para o homem e diz assim: eu quero ser limpo. O leproso vai andar no caminho, o leproso vai andar na direção, no caminho que o céu estabeleceu para ele, e por causa disso ele recebe o milagre. Jesus podia ter olhado para ele e ter dito assim: não é o meu querer que você fique curado, não, continue aí um pouquinho. Mas a forma que aquele homem submeteu a sua vontade a Jesus é tão intensa que Jesus diz assim: eu quero. Você já imaginou você orando e dizendo: Jesus, o Senhor quer? E nessa segunda ele dizendo: eu quero. Você já imaginou você submetendo a sua vontade a Ele em total rendição e Ele dizer: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Submeta, portanto, a sua vontade à vontade dEle. A segunda manifestação de Deus na vida de Davi, no capítulo 30, é direção. Davi vai pedir a Deus uma direção. Isaías 30 e 21. Este é o caminho. Andai. Que você entenda que Deus está lhe dando uma direção essa noite. E você faça um compromisso real e verdadeiro com Deus. Se esse é o teu caminho, eu irei andar nele. Há uma correlação na Bíblia entre plano, caminho e projeto. Essas palavras se encontram para dizer aquilo que Deus quer. Isaías profetiza dizendo que o caminho dele, o pensamento dele é mais alto do que os nossos pensamentos. Jeremias profetiza dizendo que o caminho dele, o pensamento dele é de paz. Jó canta sobre os pensamentos dele no capítulo 42, dizendo: os teus caminhos, os teus pensamentos não podem ser impedidos. Se você entrar no caminho que Deus estabeleceu para a sua vida,
Não tem amalequita que tire você do caminho. Não tem filisteu que tire você daquilo que Deus estabeleceu. Você só precisa fazer uma coisa: firme os meus passos, Senhor, no caminho. Este é o caminho, diz o Senhor, andai nele. O caminho que Deus estabeleceu é a direção certa para a minha e para a sua vida. Há um caminho, há uma direção. Esse é o segundo manifestar de Deus na vida de Davi. Vamos terminar no terceiro para nós orarmos. Versículo 9. E partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e 400 homens. Já pararam 200. Pois que 200 homens ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o rio de Bessó. E acharam no campo homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Você deve estar lendo comigo e está dizendo: não estou entendendo nada. A história aqui é a seguinte, irmão: a guerra vai terminar aqui. O João Deô, o exército de Davi está diminuindo. Ele saiu com 600, 200 não conseguiram atravessar o rio. Ele está precisando de reforço, pastor. Ele está precisando de ajuda. E sabe quem vem ajudar ele? Um egípcio, escravo possivelmente, que foi desamparado porque estava doente e há 3 dias estava vagando errante. Davi encontra esse homem, dá água, dá pão, dá passa. Quando o homem fica restaurado, Davi pergunta: de onde tu vem? Ele diz: eu venho lá da terra de Amaleque. Você está lembrado quem são os amalequitas? Aqueles que entraram e levaram mulheres, filhos, a possessão econômica, tudo que eles tinham de economia, aqueles que acabaram com tudo. Aí Davi pergunta: você vem de onde? Eu venho de lá. Deus prepara este homem para dar a Davi estratégias para a guerra, e a guerra é vencida. Você entende o que Deus está fazendo aqui? Deus está dizendo: Davi, para mim promover livramento, eu não preciso de um grande exército. Eu sou Deus que livro. Davi estava precisando de reforço, e Deus está dizendo: eu vou levantar o improvável para te ajudar. Eu vou levantar alguém que você nem imagina. Porque para Deus dar livramento, irmão, Deus levanta até quem está peregrino, sem direção no deserto, caminhando sem saber para onde vai. Deus está usando o egípcio para dizer: eu sou Deus de livramento. Primeiro, Deus manifesta para Davi fortalecimento. Segundo, Deus manifesta para Davi direção. Terceiro, Deus se manifesta dizendo: eu sou Deus de livramento. Se coloque de pé para nós orarmos em nome de Jesus, por favor.